Durante toda esta semana está sendo realizada e vai até o dia 13, a Semana Estadual de Direitos Humanos. Na verdade, é uma alusão aos 71 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que todo ano é relembrado e é comemorado. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai tomar café comigo para falar sobre esse assunto é o secretário adjunto dos Direitos Humanos, Jonathan Galvão. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Sempre bem-vindo aqui com Sempre bem-vindo, vamos tomar café. Vamos. Na verdade, essa semana já está acontecendo. Eu disse que vai até o dia 13, mas ela começou no dia 3, não é isso? Isso. A semana ela é um evento que a Secretaria de Direitos Humanos ela promove todo ano. Ela é em alusão aos 71 anos, dessa vez, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Sim. Essa declaração ela foi um acordo que foi feito entre os países do mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. E essa Declaração Universal de Direitos Humanos ela é uma resposta àquelas atrocidades que foram praticadas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo inteiro, naquele momento, decidiu que era necessário estabelecer regras básicas, regras que são válidas para todo ser humano e que nenhum Estado e nenhuma sociedade pode violar. Pode violar. E essas regras que são básicas para todo ser humano, você diria que elas continuam atual até hoje, 71 anos depois? Elas precisam de alguma, vamos dizer, revalidação, alguma atualização? Ou do jeito que ela foi feita lá, há 71 anos, ela continua valendo, continua tendo os princípios bem atuais? O centro do que a gente chama de direitos humanos é estabelecer direitos mínimos, estabelecer direitos básicos de todas as pessoas e lutar por novos direitos. Sim. Então, como a sociedade ela deve evoluir, ela evolui com o passar do tempo, outras dinâmicas sociais vão sendo construídas, de modo que a lei ela está sempre um passo atrás, do que de fato que acontece na sociedade. E a mesma coisa acontece com direitos humanos. Algumas situações que não existiam em 1948 hoje passaram a existir e hoje a luta social, os movimentos sociais, a própria atualização da sociedade, ela exige que novos direitos sejam praticados. Contudo, a própria Declaração Universal de 1948, ela é uma declaração avançada do ponto de vista da própria forma que ela foi feita e ainda é extremamente atual. Ela, apesar de estabelecer regras básicas, né, nenhuma pessoa pode ser submetida à tortura, nenhuma pessoa pode ser presa sem um devido processo legal, né, todos são iguais, independente de cor, de raça, de credo, de orientação sexual, ou seja, são regras básicas. Todos são iguais perante a lei, eu acho que é o termo mais conhecido dessa declaração, né, secretário? Sim, a declaração ela impõe cara no mesmo patamar todas as pessoas, né, de modo que nenhuma pode ser julgada de uma forma e outra julgada de outra forma pela mesma situação. Entendi. Apesar disso tudo, da gente concordar com todas as declarações que estão lá, de considerar atuais, mesmo necessitando em alguns pontos de alguma atualização, tem que se lutar todos os dias para que esses direitos sejam cumpridos, porque apesar de ter sido acordado por todo mundo naquela época, em 1948, hoje tem algumas regrinhas que elas estão quase perdendo a validade e a gente tem que se manter bem atento, não é isso? Atentos e vigilantes, né? O tema dessa Semana Estadual de Direitos Humanos é memória e resistência. Isso, memória e resistência. Porque é necessário a gente estar sempre atento ao que já foi o que passou aqui na nossa história. O Brasil teve uma fase extremamente dura, que foi o período da ditadura militar. Lamentavelmente, hoje a gente tem, em nível nacional, vários movimentos, inclusive dentro do próprio governo federal, pessoas que negam a existência do período de ditadura militar, ou seja, estão negando a memória. E a partir do momento que se nega a memória, se tem um objetivo claro com relação ao presente. Né? Se você não tem a memória resgatada do que foi aquele período militar, você possibilita, por exemplo, que algumas pessoas hoje venham em defesa de forma aberta do ato institucional número 5, que é o famoso AI-5, que durante a ditadura militar foi uma das medidas mais violentas praticadas contra a população. E hoje tem gente defendendo.
Isso, de alguma forma, impõe um certo receio na sociedade? Quer dizer, na medida em que se nega essa história, que se diz que não aconteceu, existe a possibilidade de uma volta? Você vê dessa forma? A gente tem um receio de que esse momento político que vive não só o Brasil, mas a gente vê uma situação de agravamento da situação social, econômica e política nos países da América do Sul, países da Europa, países no Oriente, né? A gente tem um receio de que esse agravamento da situação sociopolítica mundial, inclusive no Brasil, ela tenda a se radicalizar cada vez mais. E quando você tem população radicalizada, você não tem diálogo, você não tem uma conversa, não é possível você construir nada positivo dentro de dois posicionamentos divergentes. É verdade, né? É verdade. A gente luta, na verdade, para que exista a pluralidade de ideias, a pluralidade de pensamentos, uma pluralidade de opções e que as pessoas tenham o direito de decidir acerca disso, do que lhe é conveniente. E quando a gente tem um ambiente tão radicalizado, tão polarizado, você vê as próprias famílias, irmãos, pais, mães, amigos, parceiras, brigando, se degladiando, se apartando em razão de radicalidades políticas e... Pois é. Aí você falou aqui na América do Sul, quando você vê países vizinhos passando por situações tão graves como a gente tem visto ultimamente, isso pode levar a uma certa insegurança com relação à estabilidade política, estabilidade econômica da gente, aqui do nosso país? Acredito que a forma como vem vem avançando um pensamento de extrema direita nesses países em que a gente começa a ver uma convulsão social, aqui, como a Bolívia, o Chile e outros países, a própria Venezuela, Equador, isso ele vem servindo de mote para que aqui no Brasil se pense em algumas medidas que possam criminalizar movimentos sociais, criminalizar direitos humanos, criminalizar pensamentos políticos divergentes. Então, na verdade, o que a gente tem sim hoje em dia é um momento político em que hoje, em razão de uma suposta defesa contra o comunismo, contra a extrema isso, extrema aquilo, você está legitimando ações extremadas. E isso tem impacto diretamente em violações de direitos humanos, né? Porque aqui você tem, na verdade, uma tentativa de incluir uma forma única de pensamento, né? E criminalizar aquele que pensa diferente, né? A Carta de Direitos Humanos ela fala sobre isso. Ninguém é obrigado a seguir ideologia A ou B, ela tem um direito à liberdade, inclusive para discordar daquilo que é colocado de forma oficial. Pois é, o difícil é o respeito a essa liberdade de discordância quando todo mundo quer um pensamento único, né? Mas nós vamos fazer um intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente só toma um cafezinho e volta para continuar conversando, um minutinho só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Jonathan Galvão, e nós estamos falando sobre a Semana de Direitos Humanos. É que a gente divagou muito sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas vamos chegar aqui para nós agora. Ela está sendo realizada desde o dia 3, vai até o dia 13, quer dizer, mais que uma semana, na verdade, né? O que está sendo abordado? Quais as questões que são abordadas dentro dessas discussões, secretário? Bem, a gente começa a semana falando sobre acessibilidade. Dia 13 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Então, e não por acaso aqui a gente discute direitos humanos junto com direitos de pessoas com deficiência. Sim. Né? Em verdade, foi um dos grandes motes, inclusive, da Declaração Universal de Direitos Humanos, foram as pessoas que voltaram mutiladas durante o período da Segunda Guerra Mundial,
Elas votaram como heróis e heroínas daquele país, só que elas não tinham acessibilidade. Então essa contradição, né, entre os heróis que votaram mutilados, mas não tinham condições de andar na rua porque não tinha acessibilidade, inclusive fez com que a Declaração de Direitos Humanos ela fosse discutida naquele período também, né? Então, nós tivemos já no dia 3 o lançamento do programa Atitudes Acessíveis, uma série de ações voltadas para os direitos das pessoas com deficiência aqui no Estado. No dia 4, nós tivemos uma mesa de diálogo sobre direitos humanos, memória e resistência. Foi muito interessante com a presença do Joãozinho Ribeiro, do militante Luiz Carlos Sintra, da militante Ana Amélia, né, que contaram suas experiências de memória, né, e de resistência sobre direitos humanos. Esses falaram realmente sobre o que viveram, sobre o que viveram, memória e resistência. Falaram, né? sobre a greve da meia passagem, que aconteceu há 40 anos aqui em São Luís e que hoje os estudantes, professores têm direito à meia passagem. Parece uma coisa consolidada e que foi dado de graça, mas a gente tem que lembrar o que aconteceu para garantir esse direito, foram né? 5 dias acampados, brigando, lutando, sendo jovens presos, levados para depor, até que o governador da época resolveu conceder o direito. Né, depois da luta desses estudantes. Dentre outras coisas, o movimento da União Nacional dos Estudantes, a criação de partidos políticos, tudo são movimentos contra aquele período de ditadura militar. Né? A gente teve a discussão também sobre o sistema de direitos humanos, né? E a gente vai encerrar a semana no dia 13 com a entrega do prêmio Magno Cruz. Né, o primeiro prêmio, a primeira premiação que legal, de direitos humanos do Estado do Maranhão. Né? Esse prêmio ele visa condecorar, visa agraciar pessoas e organizações da sociedade civil com respeitada e reconhecida atuação em direitos humanos no Estado do Maranhão. A gente pode dizer que o Estado do Maranhão é um Estado que respeita direitos humanos, que a gente tem avançado nesse sentido? Essa expressão, ela precisa de uma análise que porque a gente fala assim, Estado não é só governo. Estado é Estado legislativo, é Estado juiz, é Estado governo. Vamos esquentar nosso café? Claro. E Estado também é a sociedade. Né? Então, quando a gente pergunta, o Estado respeita os direitos humanos, a gente tem que se olhar e a gente tem que olhar para os nossos próximos e perguntar, nós respeitamos direitos humanos? O Estado somos nós, né? O Estado somos nós. Do ponto de vista das políticas públicas, eu posso dizer que o Estado do Maranhão avançou e muito nos últimos anos com relação a direitos humanos. A política pública de direitos humanos, hoje é possível a gente perceber que o Estado tem um sistema de garantia e de proteção de direitos humanos. Né? Aqui a gente consegue, inclusive, a gente se aproximou da sociedade civil, a gente criou ferramentas de denúncia, ferramentas de monitoramento. Isso, é verdade. Criamos ferramentas de diálogo com a sociedade civil, de visita em loco em conflito e aprimoramento de todas as políticas públicas do Estado com a perspectiva de direitos humanos. A gente tem dialogado com os outros setores, com o judiciário, com o legislativo, no sentido desse diálogo ele ganhar corpo. E é necessário que ações como essa aqui agora, que discutam direitos humanos, que as pessoas vão talvez ter um contato um pouco maior sobre o que é essa temática, elas possam se olhar e se perguntar se elas também estão mais avançadas nessa perspectiva. Que a gente tem a mania de esperar que o governo faça tudo, que ele tome todas as providências, esquecendo que somos nós no dia a dia, na prática do dia a dia, que vamos formando essas políticas, que vão dando corpo a tudo isso que é pensado, né? Com relação à acessibilidade, a gente pode dizer que a gente já ganhou alguns pontos aí, né? Nós temos sim alguns importantíssimos avanços, desde o programa Travessia, que é reconhecido nacionalmente como um programa exitoso. Hoje, a pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, ela pode acessar o programa Travessia para auxiliar ela a transitar pela cidade, dentre outras políticas que vão desde estruturação da própria legislação que trata de pessoa com deficiência, até programas específicos que foram lançados durante aqui a semana
de direitos humanos. Eu sei que essa discussão está se concentrando basicamente aqui na capital, mas você diria que assim, como um todo, o Estado como um todo, ele está integrado nessa valorização dos direitos humanos? Quer dizer, aí eu já não falo da pessoa, mas eu falo mesmo em políticas públicas de alcançando todas as pessoas, de tentando chegar até lá no finalzinho, onde parece que está meio esquecido. A gente tem conseguido isso? Tem. O que a gente observa dos últimos anos para cá é que o Estado ele se ocupou em alcançar aquelas pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade. Isso, né? É dessas que eu estou falando mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a criação do programa Mais DH, né, que o governador Flávio Dino ele decidiu destinar políticas públicas de forma prioritária para os 30 municípios mais carentes do estado do Maranhão. É lá onde as violações de direitos humanos estão mais incidentes, né? Olha, quando você fala em violação de direitos humanos, você aponta diretamente para aquela questão de subdesenvolvimento econômico, social, e é ali que é onde se mais precisa. Fora isso, o governo do estado avançou no que diz respeito à participação popular, né? Hoje nós temos programas específicos, nós temos uma secretaria específica de participação popular que discute junto com a estrutura financeira do Estado as políticas de direitos humanos e que é necessário recurso para elas, né? E além disso, existem os orçamentos participativos. O cidadão maranhense, todo cidadão maranhense tem condições hoje de acessar o site do governo e contribuir com as ações que ele quer, com as ações que ele quer que o governo execute. É feito anualmente o orçamento participativo, em que eles podem, inclusive, propor, fazer suas propostas de como o dinheiro deve ser gasto e votar naquela que ele acha que é mais já conversamos aqui sobre isso. Eu acho muito importante essa participação, você se sentir parte mesmo desse processo, né? Quando você se sente parte, você se sente mais responsável pelo cumprimento, você está ali fiscalizando, vendo se a coisa aconteceu. E de fato acontece, as pessoas elas voltam, depois elas vêm cobrar, elas querem celeridade, mesmo, sim, e elas querem saber por que não foi feito ainda, a gente tem que explicar se atrasou, se não atrasou, isso e depois bom, né? eles vão, sim. Quer dizer, como o governo não pode estar em todos os pontos ao mesmo tempo, tem os olhos da população e de quem contribuiu para esse orçamento participativo, para dizer, olha, aqui a coisa não está sendo feita, ali está precisando de um pouquinho mais, né? Mas por aí a gente vai avançando, não é isso? Sim, a gente também, isso é participação popular, programa de desenvolvimento dos municípios mais pobres. A gente tem hoje, por exemplo, uma atuação muito perto dos conflitos do estado do Maranhão, né? A sociedade civil já vem apontando que o estado do Maranhão é um dos estados com maior quantidade de conflito do Brasil. E hoje a gente já tem... Você fala conflitos agrários? Conflitos agrários, né? A história do Maranhão é muito triste no que diz respeito à grilagem de terra, a concentração de terra na mão de criminosos que utilizaram dos anos anteriores, utilizaram do própria estrutura de Estado para grilar a terra em seu favor. Sim. Né? E assim expulsar aquela pessoa do campo, e isso gera conflitos intermináveis no estado do Maranhão. E hoje o estado do Maranhão tem uma estrutura para fazer mediação, prevenção e auxiliar essa população. Isso é bom, é assim que a gente vai avançando, não pode se fazer tudo de uma só vez, vai se fazendo um pouco de cada vez para se chegar nesse resultado. E parabéns por toda essa semana, por todas essas discussões, para a gente aprender que direitos humanos é uma coisa que está no nosso dia a dia, não é uma discussão. Às vezes a gente pensa, uma discussão longe de mim, não tem nada a ver com essa história, mas não, está no nosso dia a dia, né? Secretário Jonathan Galvão, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos nas redes sociais DH Maranhão, Facebook, Instagram, Twitter, acessar para ver as ações que o governo do estado faz em direitos humanos, para acessar a programação da Semana Estadual de Direitos Humanos, para conferir os participantes do prêmio Magno Cruz e poder votar naquela... É votação popular? É também? votação popular, está aberto. Ótimo, então acessa qual para votação? Nas redes sociais é DH Maranhão. DH Maranhão, simples, Direitos Humanos Maranhão, só lembrar disso, DH Maranhão. Aí vai lá, participa, vota, você vai se sentir responsável por quem for homenageado também. Participando você fica mais fácil de cobrar, de fiscalizar e de dizer, eu contribuí para isso, claro.
vamos continuar tomando café, tá? Só está acabando a entrevista, a gente continua tomando café. Bom dia para você, secretário, bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo, mas essa conversa fica à sua disposição. Você pode acessar a hora que você quiser, no momento em que você quiser, para ver ou para rever qualquer uma das que já passaram por aqui. A nossa programação, eu sempre digo, tá toda lá bonitinha para você. Mas todo dia eu estou aqui te esperando, 8h30 da manhã, certo? Tchau.